Vamos falar de moda agora, porque moda não se limita ao que temos dentro do armário, combinado? Ela está presente nas nossas atitudes, nas nossas escolhas que fazemos todos os dias e pode, né, ou melhor, deve ser uma aliada da sustentabilidade e da consciência social. Hoje a gente fala sobre um movimento internacional que propõe um olhar diferente para a moda, questionando os impactos da indústria no meio ambiente e na sociedade. E mais, o upcycle, uma prática que dá uma nova vida às roupas. Saberemos mais agora, junto com os meus convidados de hoje, o Ag Cristi de Amorim, que é designer de moda. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo. Muito obrigado. E também a Karen Miller, que é professora do curso de design de moda do Unisenai. Tudo bem? Tudo jóia. Bem-vindos ao Ver Mais, para a gente falar primeiro desse movimento, né, Karen? Vamos conversar um pouquinho sobre o que é o Fashion Revolution. Bom, o Fashion Revolution, né, é um movimento mundial, ele envolve mais de 75 países ao longo do mundo todo e trata então de questionar, principalmente foi assim que ele iniciou, as marcas, quem foi que fez a minha roupa. O movimento iniciou principalmente em uma questão que houve o tombamento de um prédio onde todos os funcionários acabaram, né, não sobrevivendo e foi um grande caos mundial lá em Bangladesh. Então, depois dessa cena, todo mundo começou a querer entender quem é que estava por trás dessas peças. Sabemos, né, que às vezes as condições de trabalho não são tudo aquilo. E então essa é a movimentação do Fashion Revolution. A gente pensar o que está vestindo, de onde vem e se realmente tem um propósito para aquela peça, né? Agui, você é adepto do upcycle, né? O que é o upcycle? O upcycling é... Upcycling, é o certo. Upcycling ou upcycle. Perfeito. É recriar as peças de uma peça que já existe. A gente pega uma peça que já existe, no caso que eu tenho muito apego emocional, mas eu não quero deixar aquela peça ou descartar ela de uma forma errada ou de qualquer jeito. Eu pego essa peça e a gente ressignifica ela, trazendo recortes, patchwork, rasgados, dentre várias outras coisas, para refazer a peça e trazer uma nova vida a essa peça. É um reuso dessa peça. Reutilização. Você, a partir da faculdade, que mergulhou mais nesse conceito e hoje é como negócio, né? Você Sim. faz coloca em prática, comercializa peças assim, né? Sim, eu comecei no último semestre da faculdade, né? A gente faz o desfile final, que é o hexágono, e eu tive que produzir 3 looks, e os 3 foram a partir do upcycling, a partir de restos e peças que foram doadas. E desde então eu comecei a me questionar por que a gente não fala mais sobre isso. A gente precisa falar mais sobre isso dentro das indústrias. Então, não comprar tanto, né? Exatamente, E reutilizar das peças que já existem. Se a gente for colocar na ponta do lápis, no mundo já tem peça para todo mundo. Então a gente pode tirar disso novas peças sem precisar produzir de novo. E aí por isso que a gente tá com essa mesa aqui, calça jeans, porque todo mundo tem uma boa calça jeans, aquela que a gente não quer se desfazer e que pode virar uma outra peça. A Gui, vai produzindo, então que depois a gente quer ver como que vai sair, né? Uhum. Qual que é a tua ideia? Você vai transformar essa calça em quê? Vou transformá-la numa bermuda. Eu vou deixar... Na teoria, falando é fácil, na prática tem que ter o quê? Tem que ter um pouco mais de jeitinho. Eu vou também colocar alguns recortes nela, pra deixar ela mais com a minha cara. Maravilha. E vou desfiar a barra dela também e alguns detalhes aqui no bolso e no cos. Karen, na verdade, enquanto a Ag vai trabalhando, a ideia é a gente trazer essa reflexão hoje para o grande público mesmo, porque é uma reflexão que está acontecendo agora no evento que vocês estão promovendo ali no Unisenai, né? Com os estudantes, mas é aberto ao público também, né? E isso é aberto à comunidade, então a gente sempre chama, né, todos os nossos alunos, independente do curso que estejam cursando, mas também a gente chama a comunidade em geral, os profissionais de moda, a gente chama também as pessoas que são interessadas em entender o que é que estão colocando sobre a própria pele, né? Porque muito mais do que a gente repensar o que a indústria está fazendo, é o nosso bem-estar, é um estilo de vida, né? Então, se a gente entende como que está sendo cuidado, por exemplo, a gente pode ir muito além do que só questionar como estão as pessoas dentro da cadeia têxtil, né? A gente pode questionar, por exemplo, como que está acontecendo o rejeito da parte de efluentes das empresas. A gente pode questionar... Será que essas empresas estão seguindo, né, regras que não poluem o meio ambiente? Exato. Né? Então, ficar mais atento a isso mesmo, né? Como cidadão mesmo, né, Karen? Por favor, porque a gente precisa entender qual é essa água que a gente vai consumir depois, né? Como que o nosso solo está sendo tratado, ou mesmo a gente tem a questão dos lixões que são descartados os tecidos, né? Os restos têxteis.
sustentáveis. Então, o que é que está sendo feito disso? A gente foi mudando também a nossa consciência com a economia local, fortalecendo a nossa economia local, comprando de lojas e fábricas. A gente sabe que tem um público aí que nos acompanha, tem muita gente que está na máquina de costura aí trabalhando. Comprar do local também fortalece a nossa economia, então a gente vai aos poucos mudando a nossa consciência de consumo. E essa reflexão toda sobre os impactos sociais, ambientais, também faz com que a gente dê um passo a mais, né, agora nessa reflexão. É isso. E aí, a partir disso, a gente tem que começar a entender também como a gente consome, né? Porque o que você falou do consumo, comprar de quem produz, comprar local, fortalece a comunidade. Mas quando a gente entende também que, por exemplo, o fast fashion, a gente fala que é uma cadeia de produção de roupas muito rápida. Você já deve ter percebido, nós todos como consumidores percebemos, né? No aplicativo você consegue colocar tanta coisa no carrinho que nem imagina, né? De quanto em quanto tempo as novidades estão surgindo, né? Sim. Então, essa questão, ela está muito acelerada. E hoje a gente tem um conceito que se chama slow fashion, que tem a ver com isso, de a gente produzir a moda lenta, que tem a ver com o upcycling, que trabalha, né, a gente produzir uma peça, entender como é que ela vai ficar no corpo, se a pessoa vai ter conforto quando vestir ela, seja conforto térmico ou conforto para se movimentar. Você acha que a gente está preparado para essa discussão como comunidade? Você tem percebido lá a discussão entre os alunos, entre o pessoal da área da moda, né? Mas percebe o que falta para nós, comunidade, ainda nos interarmos mais desse tema? Eu acredito que ainda há pouca fala a respeito, mas eu acho que nós, enquanto comunicadores, né, eu na minha posição de professora, você na sua posição de comunicadora aqui, a gente tem esse papel de poder tomar consciência e começar cada dia mais a conversar. E é uma discussão que ela tem que ser aberta realmente entre as pessoas, porque todos nos vestimos, né? Todos nos vestimos. A gente não pode dizer que é uma necessidade básica como alimentação, mas sim, a gente precisa estar vestido todos os dias. E por mais que a gente queira que moda comunique, muitas vezes as pessoas não têm condição de olhar apenas para esse papel. A gente precisa se vestir comumente, né? Seja pelo frio, seja para estar disposto socialmente. E trazer essas ideias mesmo para você que está nos acompanhando. A gente estava vendo imagens, se não me engano, não sei se estava passando, não estava acompanhando, de outras edições desse evento que vocês promovem, porque a semana começou agora no dia 22, né? Ainda vai até o fim da semana, com eventos que são abertos ao público, né? Isso mesmo. Então, hoje a gente tem essa conversa sobre upcycling, que é exatamente essa proposta de utilizar tecidos, né, peças já utilizadas. E amanhã nós vamos ter também uma palestra, que vai ser muito legal, que vai falar muito sobre o que eu acabei de dizer. Sobre o slow fashion. E a Fashion Revolution, que vocês chamam, a né? semana inteira de Fashion Revolution. Todos os anos ela acontece na última semana de abril. Então, este ano a gente está contemplando principalmente essa questão do slow fashion e da questão do trabalho das pessoas, né? Certamente. Agora, vocês fazem essas trocas, a gente está vendo imagens com uma participação bem expressiva de pessoas que estarão aí no futuro, no mercado de trabalho, levando essa consciência, como o Agui, né? O Agui passou pela universidade, foi se informar a respeito de outros conceitos da moda. Você sempre foi assim interessado pelo tema, ou foi ali cursando o design de moda que você se interessou ainda mais, Agui? Foi cursando, fazendo a pesquisa de tendência, na verdade, pro desfile final, que eu cheguei e vi o deserto do Atacama no Chile, que tem aqueles montes de roupas. Nossa, é verdade, né? O descarte é muito grande, né, exatamente. No mundo, de peças que desse consumo rápido, né? As pessoas cada vez consumindo mais e descartando muita roupa. Muitas vezes a gente fala, mas eu mando para doação. Sim, mas elas acabam continuando existindo, né? Então elas continuam circulando no mundo e vão para esses lixões, como a Gui comentou. Aí de lá que veio o teu start, de começar a falar sobre isso e falar que a gente precisa fazer alguma coisa para frear esse consumo que a gente tem. E foi pensando nisso que eu criei a minha marca e quero fazer que as pessoas pensem um pouquinho mais no que a gente está fazendo pelo mundo. E
E é isso. Legal, gostei. E como que tá aí? Tá na reta final, Tá Gui? na reta final. Tá na reta final. Tá A na gente reta tá final. encerrando aqui, mas vamos mostrar como que ficou. Vamos. Porque enquanto a gente conversava, né, Karen? O Agui tava aqui batalhando. Olha só como já deu uma nova cara, né, pra roupa. Você falou que usou muito o teu estilo. Você gosta desses recortes? Gosto dos recortes. Né, de colocar uma coisa bem autoral, né? Exatamente. E aí e um jeito bem fácil que também ficou foi com esses alfinetes, né? Sim. Poderia usar a costura? Poderia usar se tivesse na máquina? Se tivesse a máquina seria o ideal, né? Mas como a gente não tem a máquina, isso aqui já é perfeito. Se eu quisesse usar a peça assim, só com essas pregadeiras, poderia usar tranquilamente. Tá, vamos dizer que a gente estivesse saindo aí de um inverno e entrando num verão. Ótimo uso para essa peça que se transformou numa bermuda. Sim. Ainda tem muito uso, né? Porque a gente vê, Karen, né, que é uma peça boa, em bom estado. Sim, claro. E que pode ser usada de várias formas. E aí a criatividade e o estilo de cada um é que comandam essa produção. A ideia é que você saiba mais sobre o conceito do upcycling, como o Agui estava nos mostrando, e falando mais a respeito. E aí, como a Karen comentou, né, que a gente repense o nosso consumo, né, todos os dias, né? É questão de comportamento também, né? É questão Karen? de comportamento e estilo de vida, É né? verdade. Gente, muito obrigada pela presença aqui no Ver Mais, por ter compartilhado um pouco mais do que vocês estão vivendo ali no Unisenai. Deixa um convite final para quem quiser participar ainda da semana. Pessoal, quem quiser vir para a nossa semana do Fashion Revolution, a gente ainda tem a programação de hoje, quarta-feira, dia 23 de abril, e a gente tem amanhã também uma noite de palestra. Então hoje nós teremos uma roda de conversa, debatendo exatamente sobre o upcycling. O Agui vai estar junto com a gente, com mais 2 outros convidados, e teremos também a parte de oficina posteriormente. Amanhã teremos uma palestra que vai falar de slow fashion, apropriação cultural, diversidade na moda e todos esses assuntos bem abrangentes que tem tudo a ver com essa temática, né, do Fashion Revolution. Legal, muito obrigada pela presença de vocês, parabéns pela iniciativa, Muito obrigada. trazendo essa reflexão pra gente e também te incentivando a adotar esse conceito.